Olá, uma ótima tarde a você, um ótimo começo de semana. Começa agora o Agricultura BR, a segunda edição. E você viu ali, né? Começo do programa já mostra. Nós temos hoje informações importantes e que são aquelas que são das que causam os maiores tipos de conflitos para o setor do agronegócio. Hoje vamos falar a respeito de glifosato. Foi realmente cassada aquela suspensão que passaria a valer a partir de hoje. Vamos falar a respeito dessa situação das carnes, Estados Unidos e União Europeia, o que o Brasil pode, como o Brasil pode figurar nesse sentido, produção de soja. E eu começo falando de um dos temas também que mais preocupam o setor produtivo do Brasil. Eu falo do tabelamento de fretes, é isso mesmo. Depois da terceira tentativa frustrada do Supremo Tribunal Federal, STF, em conseguir chegar a uma conciliação, aparentemente os nervos de quem trabalha estão à flor da pele. Tanto é que os representantes dos produtores seguem pressionando e bastante o judiciário brasileiro a respeito de uma decisão a respeito da inconstitucionalidade da medida governamental. É o que nós vamos ver agora, o entendimento da ProSoja Brasil, na reportagem de Catarina Martorelli. O Supremo Tribunal Federal realizou uma terceira audiência na tentativa de uma conciliação sobre o tabelamento do frete. Sem sucesso, as entidades estão numa dor de cabeça sem fim. Quem está aqui com a gente hoje é o presidente da ProSoja, o Bartolomeu Braz Pereira. Bartolomeu, parece uma novela sem fim e a categoria, o setor, só acumula prejuízos, né? O STF está fazendo um papel de governo, está brincando com o setor produtivo, com o país, que nesse momento nós já mostramos através de estudos que o impacto é muito grande. Tanto no custo de produção, que é o primeiro que está pagando essa conta, o produtor, que ele tem que pagar um frete ida, de volta, na exportação e na entrada dos fertilizantes, que estão aumentando em mais de 40% até 50% esse custo. E logicamente, isso está sendo repassado também ao consumidor, porque a dependência de modelo rodoviário no Brasil é muito grande. E isso traz, nesse momento, um custo também na cesta básica em mais de 15%. Então, vai gerar inflação, vai gerar desemprego. Os produtores estão buscando outras alternativas. Hoje se ganha mais dinheiro transportando do que se produzindo. Então vamos buscar uma alternativa. Vamos buscar linha de crédito para comprar caminhões, transportadoras, para fazer o nosso negócio. Não dá mais para ficar esperando um STF que não tem coragem de dar o seu posicionamento. Se o CAD já posicionou que é inconstitucional, por que o STF não pode se posicionar? O que está esperando? Está esperando nós atrasar o nosso plantio. Nós já temos dificuldades com outros problemas, e esse do frete traz dificuldade na nossa logística, que é muito dependente. Nós poderemos atrasar o plantio, poderemos ter doenças chegando e se atrasar o plantio, como a ferrugem asiática, a gente sabe o tamanho do impacto. Isso tudo vai gerar um problema muito sério a esse setor que traz resultados muito rápido, principalmente na geração de emprego e nas exportações. Tem um estudo da CNA que mostra que em alguns casos o transporte aumentou em até 119%. Como é que está com relação à soja especificamente? Olha, a soja nós temos regiões que aumentou 30% até 40%. Porque nós temos regiões distantes aos portos, que são grandes produtoras e que precisam de exportar. Mas além desse impacto no custo, no custo de produção, é a vinda dos produtos, dos insumos agrícolas, do fertilizante, dos calcários, do gesso agrícola. Tudo isso está impactando e está trazendo uma dificuldade, um impasse, uma insegurança jurídica ao campo, que isso não pode acontecer num país onde a gente tem um agro que dá certo. Muito obrigada, Bartolomeu, pelas informações. É isso, Catarina Martorelli para o SBA. Tá aí a discussão sobre tabelamento de fretes, ela segue sem nenhum tipo de alteração. O que o Fabiano está querendo dizer com isso? Teve 3 encontros, o STF em 3 oportunidades. Você viu o Bartolomeu Braz um pouco mais irritado, subiu o tom. A ProSoja Brasil tem se colocado mais de frente sobre esse sentido. Entretanto, não tem muitos caminhos distintos, fora aquele que parece que já foi trilhado pelo governo. O fato é que, para a maior parte dos especialistas em direito do Brasil, é inconstitucional. Acontece que o STF ainda não se posiciona, por isso essa irritação toda do representante da ProSoja frente à Corte Máxima brasileira.
E olha, se essa informação que eu passei agora deixou muita gente preocupada, ou mantém muita gente preocupada, essa de agora, pelo menos, traz uma certa tranquilidade. Isso porque estamos em setembro, você já sabe, tem cultivo de soja e teve uma decisão que cassou, derrubou aquela liminar que suspendia a partir de hoje, que suspenderia a partir de hoje, dia 3 de setembro, tanto a comercialização quanto a aplicação de glifosato e também de outros elementos químicos. A decisão foi tomada e publicada hoje, é o que nós vamos acompanhar agora. Vamos ver na tela essa decisão, o documento que foi apresentado hoje pelo presidente em exercício do TRF1, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o desembargador Cássio Marques, que aceitou o recurso da Advocacia Geral da União. Ele aceitou dizendo que não faria sentido. Quer ver como é que ele colocou isso? Nós trouxemos uma fala destacada do desembargador a respeito dessa decisão, que ela é muito importante porque mostra o entendimento também de como que fica essa situação, né, que poderia ser causada a partir do dia de hoje. O presidente em exercício do Tribunal Regional Federal da Região 1, desembargador Cássio Marques, diz o seguinte: nada justifica a suspensão dos registros dos produtos que contenham como ingredientes ativos abamectina, glifosato e tiram de maneira tão abrupta, sem análise dos graves impactos que tal medida trará à economia do país e à população em geral. Por que o desembargador ele foca aqui nessa questão aqui? Porque a AGU ela focou em relação aos graves prejuízos que poderia se ter no país a partir do momento em que as principais culturas nacionais que são desenvolvidas no campo usam esses produtos. E como corromper de uma hora para outra, interromper ao fornecimento e também a aplicação desses produtos. Foi o que foi avaliado pelo desembargador, que no caso aí suspende, né, coloca para baixo aquele efeito suspensivo que se tinha do começo do mês de agosto, que deixou muitas pessoas preocupadas. Muita gente comemorou, o ministro da Agricultura também. Nós demos uma olhada nas páginas das mídias sociais do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Vamos dar uma olhada do que ele publicou. Ele dizia, né, que agora sim, uma boa notícia, enfim, o TRF1 suspendeu a liminar que proibia o uso do glifosato. Foram as palavras de Blairo Maggi nesta segunda-feira que começou com boa notícia. Então, essa história de não poder usar glifosato caiu por terra, está liberado sim, o Brasil vai produzir e continuar dando bons resultados. E toda segunda-feira o Banco Central Brasileiro divulga a pesquisa Focus, que é um levantamento feito aos representantes das 100 principais instituições financeiras do país. E entre todos os dados levantados, que falam sobre inflação, fala sobre o PIB nacional, fala sobre crescimento, etc, 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 tem algo que tem tirado o sono de muita gente. Eu estou falando do dólar, e a moeda norte-americana agora ela é esperada para encerrar o ano de 2018 a R$ 3,80. Veja que o dólar está registrando mais de 4. É importante lembrar que a própria pesquisa Focus, há um mês, dava conta de R$ 3,70 para o encerramento do ano em relação à moeda norte-americana. Pela visão dos analistas que foram consultados, vai fechar mais alto do que se esperava há um mês, a R$ 3,80, mas aparentemente o mercado precifica toda a situação política aqui do Brasil. Já para o ano de 2019, não teve muita alteração não. As estimativas da pesquisa Focus seguem em encerrar o ano de 2019 a 3,70. 2018, como eu já disse, se você ligou a televisão agora, a expectativa da Focus é encerrar o ano a R$ 3,80, portanto o dólar próximo a R$ 4,00. Já que eu falo de dólar, vamos saber como é que vem a moeda norte-americana agora em operação no país. Vamos saber como é que vem depois de um mês muito turbulento, com fortes altas. Dólar começa o primeiro dia útil do mês de setembro com alta forte, 1,49% de alta a R$ 4,13 mais 3 para a moeda norte-americana. Portanto, nova alta para o dólar, começa o mês em elevação.
E o Agricultura BR agora traz em destaque as informações a respeito do mercado da soja. E nós destacamos aqui como é que vem os valores sendo praticados. Você viu o dólar agora há pouco em alta. Isso influencia diretamente os valores em reais no Brasil, principalmente as propostas pagas nos principais portos do país. Vamos saber como é que vem soja, então. Nós temos aqui um andamento do que acontece nos últimos 4 dias em relação à soja no Porto de Santos, portanto, vem elevação à soja. Você tem aqui soja no dia 28 do mês passado, na semana passada, na quarta-feira, vinha R$ 88,00 a saca, na quinta-feira subia para R$ 90,00 a saca, na sexta-feira chegou a R$ 91,00 a saca de 60 quilos na última quinta-feira. Temos aqui também o valor que estava em negócios nesta última sexta-feira, R$ 91,50, portanto, dando um balanço daquilo que acontecia na última semana. Por enquanto, sem referência, de acordo com a Grãos Corretora, mas você vê ali uma alta de 3,9% no volume de negócios na última semana para os valores no Porto de Santos. Paranaguá também não tem referência nas posições para esta segunda-feira, entretanto, a última semana, como você pode observar, fechou em alta entre o que acontecia na última terça-feira até a última sexta-feira. Começou a semana R$ 89,00 a saca, encerrou a R$ 90,00. O pico foi na quinta-feira com R$ 92,00 a saca de 60 quilos. Com isso, uma alta de 1,12% para os negócios com soja no Porto de Paranaguá. Hoje, sem referência, porque não temos, como você sabe, nesta segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, não tem negócios na Bolsa de Chicago. Isso ajuda a não ter referencial para o dia de hoje. Continuo falando de soja e agora a estimativa de produção para a oleaginosa no estado do Paraná. Isso porque a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, DERAL, ele divulgou números importantes em relação às expectativas para a campanha 2018-2019, que, de acordo com o que está sendo apurado em campo, pode ter a segunda maior safra da história, ficando abaixo apenas da campanha 2016-2017. A expectativa para a safra 18-19 é alcançar 19.600.000 toneladas da oleaginosa. Vamos ver no gráfico aqui a comparação entre o que acontece nas últimas temporadas e a expectativa para aquilo que pode acontecer na 18-19. A 16-17 teve uma produção de 19.900.000 toneladas. A 17-18, 19.070.000, ali arredondou para 19 milhões. Você vê a campanha 18-19 podendo chegar a 19.600.000 toneladas. É um crescimento de 3% frente a 17-18, ligeiramente abaixo ao recorde da campanha 16-17 no estado do Paraná. Aqui que nós mostramos aqui uma situação de ganhos frente à safra anterior. Um outro dado importante fica em torno da produtividade. A área de cultivo no Paraná ela vai permanecer praticamente intacta. O que vai crescer é a produtividade. Ela vai crescer 3%, é por isso que ela fica maior frente à campanha 17-18 e chega a 60 sacas por hectare no quesito produtividade. Você tem aqui comigo os números na sua tela. Estamos falando do estado do Paraná, os números são do DERAL e você vê que a área é de 5.450.000 hectares. É o segundo maior estado produtor de soja do país. Produtividade média de 60 sacas o hectare. Produção, como você já viu, 19.600.000 toneladas. Você vê aqui um resumo do que pode acontecer nessa campanha 18-19. Está o país inteiro agora de olho nesse cultivo. Nós temos, neste momento, aparentemente, vai ter condições climáticas. Chove bem no estado do Mato Grosso do Sul, também no estado do Paraná e outros estados produtores, parte de São Paulo, vem chovendo bem, então isso deve garantir a partir do dia 15 uma situação mais confortável para início de cultivo, por enquanto o clima tem ajudado.
E vou falar agora do país vizinho, da Argentina, porque a Argentina teve há algum tempo uma mudança de presidente que é muito importante, porque o governo anterior acabou arruinando a produção agropecuária daquele país, principalmente pecuária em relação à cadeia produtiva da carne, quando fez com que um dos maiores players do mercado internacional deixasse de se figurar até entre os 10 maiores exportadores de carne bovina do mundo. Estou falando agora a respeito das mudanças que estão sendo propostas pelo governo de Maurício Macri, foi publicado no Diário Oficial da Argentina nesta segunda-feira. Ele que vinha reduzindo os números, as taxas de exportação dos principais produtos, vai elevar. Eu estava vendo há pouco essas taxas, algumas taxas que chegaram a zero vão voltar a figurar e aquela expectativa de outras de serem reduzidas, como da soja, não vai acontecer, de acordo com o documento oficial publicado hoje pelo governo da Argentina, que enfrenta mais uma vez uma forte crise e que, por enquanto, vai tendo o apoio aí do governo internacional, dos órgãos internacionais, principalmente, que tem apoiado as decisões de Maurício Macri. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos voltar com muito mais informações para você. Vamos falar de café e você já sabe, você pode participar do programa conosco. É simples, você participa através do nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E o Agricultura BR manda agora um grande abraço para você que está no estado do Mato Grosso, em especial em Lucas do Rio Verde, porque por lá se prepara uma das grandes feiras agrícolas da região centro-oeste do país. E o repórter Valdir Pacheco foi saber como é que está sendo acompanhada e começa a ser preparada a show rural. O município de Lucas do Rio Verde está localizado na BR-163, distante em média 330 quilômetros da capital Cuiabá, no médio norte do estado de Mato Grosso. Lucas é considerado um importante polo na produção de proteína animal. Conta com 2 plantas frigoríficas da BRF para a produção de frangos e suínos. O município também é conhecido como um grande produtor de proteína vegetal, como soja, milho, feijão e além de fibra de algodão. Possui também uma usina de etanol 100% de milho inaugurada recentemente e uma fábrica de biodiesel. Para toda essa produção, o município possui um centro de pesquisas através da Fundação Rio Verde, que todos os anos realiza o Show Safra BR-163. A Fundação de Pesquisa Rio Verde faz o lançamento oficial do Show Safra BR-163, edição 2019, considerada a maior feira de difusão tecnológica do estado de Mato Grosso. Segundo o presidente da Fundação Rio Verde, empresário Marino Franz, a cada edição a feira apresenta inovações. Pesquisa propriamente dita, pesquisa voltada a melhoramento genético, as variedades, Também a parte de palestras, Nós queremos fazer uma integração aqui com a La Salle, integrar o campo experimental com o grupo, com a equipe, o curso de agronomia, que é muito importante, ser muito utilizado nos Estados Unidos e na Europa. O Show Safra tem essa preocupação de representar a agricultura do Médio Norte do Mato Grosso. E graças às parcerias em relação à mídia, imprensa, parceiros, nós estamos atingindo uma projeção muito interessante no cenário do estado do Mato Grosso e no cenário nacional. Hoje contamos com empresas de multinacionais de todo o Brasil que incluíram o Show Safra no calendário nacional de eventos. Então isso é um motivo de grande satisfação e a grande projeção do Show Safra hoje representa no nosso estado. E a preocupação da equipe de organização do Show Safra é sempre ter um evento que entregue soluções, que entregue alternativas, que entregue novidades para o público. Então a nossa programação é sempre preocupada em cima dessas premissas e o produtor rural sempre sai daqui com uma nova estratégia, com uma nova pergunta ou com uma nova resposta para a sua propriedade, para o seu dia a dia. Para o prefeito, o município se consolida com a agroindustrialização. E já estamos avançando no segundo ciclo, que é a transformação da proteína vegetal em proteína animal. Então isso está diversificando a economia da nossa região, principalmente aqui em Lucas do Rio Verde. Já temos uma economia diversificada. Lucas do Rio Verde é a capital da agroindústria matogrossense
e eu tenho certeza que através do Show Safra, novas tecnologias, novas maneiras de se fazer a agricultura e a agroindústria serão introduzidas aqui nesse local. Segundo as pesquisas, 80% dos produtores de Mato Grosso são oriundos da agricultura familiar. Segundo o secretário da Agricultura do município, nesta edição, o Show Safra está fomentando a produção de carneiro e a bacia leiteira. Nesse evento de 2019, nós teremos algumas novidades, sim. A exemplo do ano passado, que fizemos exposições de carneiros, que nós queremos fomentar a criação ali do pequeno agricultor familiar. Nós trabalharemos também com exposição de vacas leiteiras, que é uma renda a mais para o nosso pequeno agricultor, que pode fazer um queijo, vender, ou ele pode entregar para o laticínio, e não precisa muita área. Nós temos um exemplo aqui de uma produtora que em 7 hectares está lá com 200 cabeças de vacas adultas, produzindo leite e tratando no coxo, com confinamento, e é perfeitamente possível. A exemplo do confinamento do gado de corte, ela cuida dessa produção leiteira no sistema de confinamento. É positivo, então nós queremos fomentar também essa situação. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E como você viu, o assunto por aqui é milho. E eu falo do milho no estado do Mato Grosso do Sul, que recebeu, ou teve, uma grande estiagem. Essa estiagem atrapalhou tudo mesmo. Sabe por quê? Porque trouxe o atraso, essa estiagem trouxe perdas em termos de produtividade e o resultado de produção, você já sabe, é estimado menor. Mas esse atraso, ele é tão fundamentado que ele tem a pior situação de colheita dos últimos 5 anos, de acordo com o SIGA, que é aquele sistema que é alimentado pela Federação da Agricultura do Mato Grosso do Sul e também pela AproSoja do estado. Você vai ver agora conosco como é que fica essa situação de colheita do Mato Grosso do Sul. Já disse que é a mais atrasada, está chegando a pouco mais de 87%. Você vê comigo na tela agora no gráfico como é que está esse acompanhamento. Você vê que até o dia 31 de agosto chegava a 87,7%, até o dia 17, no meio do mês passado, estava em 66,3% a colheita no estado de Mato Grosso. A estimativa agora de colheita no estado do Mato Grosso do Sul é de 6.900.000 toneladas, um número que fica muito abaixo daquilo que era estimado inicialmente. Lembra que eu falei que a estiagem causou problema? Produtividade, produção também? Era estimado quase 9 milhões de toneladas, agora cai quase 3 milhões de toneladas a expectativa de produção total em Mato Grosso do Sul por conta das grandes áreas afetadas pela falta de chuva. Veja conosco como é que ficou esse cenário. Campanha 16-17 produziu quase 10 milhões de toneladas, 9.800.000 toneladas. A 17-18 deve alcançar 6.900.000 toneladas. Já tem algum tempo que a ProSoja sul-mato-grossense tem repetido esse número, então é muito provável que chegue por volta dessa marca mesmo, uma queda de 30% frente àquilo que tinha sido produzido na safra anterior. E o manejo correto evita a resistência de invasoras aos químicos. E para falar sobre as iniciativas para combater a buva e o capim amargoso, o Fabiano Reis conversou com um pesquisador durante o Congresso Brasileiro de Ciência das Plantas Daninhas. Confira. E nós trazemos agora um assunto muito interessante, que é o combate à buva e o amargoso. E quem sabe, muitas vezes, se tem acontecido com mais frequência, os dois ao mesmo tempo. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com o Luiz Zobioli, ele que é pesquisador da Corteva. Luiz, é um assunto bastante importante para o agricultor, principalmente no fator de evitar. Como que ele tem trabalhado, o agricultor brasileiro tem trabalhado para evitar situações como essa, principalmente as duas ao mesmo tempo na sua área de produção? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, ele não tem trabalhado proativamente, né? O agricultor muitas vezes espera ver o mato, ver o capim amargoso, ver a buva para fazer um controle. Esse é o pior sistema, né? O que a gente vem falando e pregando na academia, vem cada ano tentando conscientizar o agricultor, é manejar antecipadamente. Então não precisa esperar ver o mato para eu poder controlar.
Esse manejo antecipado é aquele manejo que começa lá atrás, antes do plantio da soja. Tá? Porque toda vez que eu tiver que ver esse mato para matar ele, eu tenho poucas ferramentas. Inclusive algumas plantas já são resistentes a alguns herbicidas. O manejo antecipado, ele vem sendo adotado em algumas regiões, como Paraná, Mato Grosso do Sul, algumas regiões do Cerrado, onde consiste o quê? Você faz aplicações para controle de algumas pequenas plantas daninhas que ainda estão em estágios iniciais e utiliza pré-emergentes. Para quê? Essas plantas morrerem abaixo do solo, elas não nascerem lá na época do plantio para eu ter que utilizar, abrir mão das tecnologias para poder controlar elas. Luiz, no caso de um produtor rural que tenha os dois ao mesmo tempo, a amargoso e tem a buva, o que isso representa em termos de custo para a produção? Até agora a gente mencionou na plenária, como estava o Dr. Fernando Adegas, o custo hoje, quando você tem as duas plantas daninhas, você aumenta em 400%. Porque o graminicida ele é um produto caro. Então, se você tem só a buva, por exemplo, presente na área, ele tem um custo. Quando você tem capim amargoso, você tem um custo maior. Quando você tem as duas plantas, aí o custo vai ser muito maior ainda para o agricultor. No caso da buva, se ele deixar para controlar perto do plantio, vamos falar o que mais ocorre, ele tem que fazer duas aplicações, né? Uma aplicação com glifosato, 2,4-D, seguido um produto de contato e residual. Tá? Para o capim amargoso, da mesma forma, ele tem que fazer aplicação de glifosato, 2,4-D, né? Se eu tiver capim amargoso, tem que fazer glifosato e graminicida, seguido de contato. Se eu tenho as duas plantas daninhas, eu tenho que fazer um outro manejo, que aí é muito mais caro. São 3 aplicações, então glifosato, 2,4-D, glifosato e graminicida e um produto de contato. Ou seja, ao invés de eu fazer 2, eu estou fazendo 3 aplicações. Existem alguns posicionamentos que o pessoal recomendam produtos ACCase DIN com 2,4-D na mistura. Para evitar de fazer 3, ele faz 2 só. Então ele coloca glifosato, 2,4-D, um DIN e segue o contato. O procedimento funciona nesse caso? Aí que está, ele não funciona porque os herbicidas ACCase, eles são antagônicos. Você não pode misturar a molécula 2,4-D com herbicidas ACCase, mesmo você aplicando um produto de contato depois para terminar de matar ele. Tá? Ele não mata, que você causa antagonismo, ele rebrota dentro da soja. Então quando você tem as duas plantas daninhas, é muito difícil você controlar ela. Eu não vou falar que não tem alternativa, a alternativa tem, mas é cara. Então, o que vocês estavam comentando, a gente está falando, é fazer o manejo antecipado. Tem que controlar ele lá atrás, esse mato, para não deixar fazer perto do plantio. Para encerrar aqui a nossa entrevista, doutor Luiz, o certo, o melhor é ter um planejamento para lidar com a situação antes que ela venha a ocorrer de fato na área de produção. Exatamente. E para você fazer esse manejo proativo, esse manejo antecipado, somente alguns pré-emergentes podem ser utilizados. Porque tem alguns pré-emergentes que são fotodegradados pela luz. Então, como o agricultor vai fazer um manejo antecipado se ele utilizar produtos que vão ser degradados via radiação solar, né? Então, a nossa empresa hoje ela possui um produto desse que você pode aplicar, mesmo em condição de seca, ele me entrega esse residual dentro da cultura. Tá certo, doutor Luiz, obrigado pela participação aqui no Canal do Boi. Por nada, obrigado. Eu conversei com o Luiz Obioli, ele que é pesquisador da Corteva, falando um pouco a respeito do combate ao amargoso e também à buva. A Comissão Europeia anunciou hoje a organização da União Europeia a abertura de negociações para as exportações dos Estados Unidos para a carne bovina do país, que se vem arrastando há tempos pela Organização Mundial do Comércio. O objetivo da comissão é discutir com os Estados Unidos a revisão do funcionamento da cota existente para importar carne bovina sem hormônios.
E no sul de Minas Gerais, enquanto muitos cafeicultores já estão terminando ainda a colheita, já tem café florido. Por que isso aconteceu? As chuvas mais intensas durante o mês de agosto deu essa florada antecipada para a cafeicultura local. E justamente no momento na qual o produtor está arrumando o solo, arrumando as coisas para o próximo cultivo. Aliás, falando do próximo cultivo e principalmente na aquisição de adubos, é que o cafeicultor mineiro está bem preocupado. Sabe por quê? Porque de fevereiro para cá houve um forte aumento em relação à aquisição dos adubos. Os valores subiram 40% e isso faz muita diferença no custo de produção do café, que vive um momento de forte pressão negativa sobre os preços em Nova York, que refletem diretamente no Brasil. E os preços do leite pago ao produtor subiram pelo 7º mês consecutivo. De acordo com a Scott Consultoria, os pagamentos de agosto referentes a julho, a média nacional ficou em R$ 1,24 mais 6 por litro sem o frete. A alta é de 1,4% frente ao pagamento anterior, que tinha registrado aumento de 5,6%. E o cultivo de tomates em estufa tem aumentado no Vale do Ivaí, lá no estado do Paraná. Para os produtores que têm ampliado essa produção, isso representa um custo maior custo menor em relação ao uso de fertilizantes, de adubos e mesmo de químicos para combater os produtos, as invasoras que acabam entrando sobre as áreas de produção. Garante também frutos com melhor qualidade na avaliação dos funcionários da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. De acordo com os números que estão sendo apresentados, deve subir de 1.500 para 2.000 toneladas a produção de tomate nesse sistema de estufas, o que traz aí uma elevação de 33% no fator final para a produção desse ano de 2018. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. E daqui a pouco nós vamos voltar falando a respeito de café. A gente falou um pouquinho agora e daqui a pouco o café é destaque aqui no Agricultura BR. Voltamos já. Depois do encontro dos presidenciáveis promovido pela CNA e pelo Conselho do Agro em Brasília, as propostas dos candidatos foram debatidas. E você confere essas propostas na reportagem de Catarina Martorelli. Quando o assunto é crédito rural, entidades e associações dizem que o plano agrícola vem atendendo à demanda, mas fazem uma ressalva: o excesso de burocracia. Crédito rotativo, onde você vai de uma safra para outra, você não tem que apresentar toda aquela documentação para fazer um novo contrato. Você apenas vai lá e faz, vamos dizer assim, de uma prestação de conta contábil, né, para renovar e renova automaticamente o crédito. É uma saída para minimizar essa burocracia que custa caro para o produtor, custa tempo para o produtor e dificulta o acesso ao crédito. Segundo o Ministério da Agricultura, o crédito rural tem sido mais apoiado, mas as taxas de juros podem melhorar e o que falta é estabilidade econômica. Certamente poderia até mesmo ir para umas taxas mais próximas de mercado, porque se a economia está estabilizada, as taxas de juros também têm que se acomodar em patamares muito menores do que historicamente tem sido praticado no Brasil. E patamares de taxas de juros em níveis, mais perto, na casa de um dígito, e mais perto de 5 do que de 10, de 9, 10, então aí sim você poderia muito bem competir até com as fontes de juros livres de mercado, como hoje fazem os grandes produtores quando vão buscar os recursos complementares às suas necessidades, além daquilo que ele tinha no crédito rural. Depois do evento de presidenciáveis na CNA, as propostas dos candidatos foram debatidas na Câmara Temática. Os 4 candidatos à presidência da República falaram sobre a importância do crédito rural. O que a Câmara espera do novo presidente do Brasil é que ele invista também no seguro rural. Todos eles entendem que o crédito rural é um instrumento importante para a nossa expansão da agricultura, é um setor que cresce a partir de tecnologia, o crédito é especial para isso, fundamental,
E os candidatos também entendem que é chegada a hora do governo brasileiro, o governo federal e outros governos incentivarem ainda mais o seguro rural no Brasil, para que a gente tenha de fato uma indústria de seguro, e não apenas o seguro de clima ou o seguro de frustrações de safra, mas também o seguro de renda, que pegue também o faturamento, a receita do produtor. Hoje está na casa dos 2 bilhões de reais o mercado de prêmios de seguros pagos por agricultores em todo o país. Catarina Martorelli para o SBA. E a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo abriu uma consulta pública para estudar normas que vão desenvolver, a partir de agora, como serão produzidas as mudas de café. Quem traz as informações é Gustavo D'Angelo. O objetivo da consulta pública é evitar pragas e doenças nos cafezais. As sugestões e considerações deverão ser encaminhadas por meio do site da Coordenadoria de Defesa Agropecuária até o dia 26 de setembro. De acordo com a nova legislação, serão estabelecidas no estado de São Paulo normas para o cadastramento de viveiros, independente da sua finalidade, para a produção de mudas de café, e cadastro de engenheiro agrônomo responsável técnico, bem como normas técnicas de defesa sanitária vegetal para a produção, comércio, transporte e utilização das mudas. O propósito da pasta é garantir qualidade e sanidade das mudas, contribuindo para que haja maior efetividade na cafeicultura em todo o país. Eu volto com vocês aí no estúdio em Campo Grande. E os preços do café arábica em Minas Gerais durante uma semana apresentou um ligeiro aumento de 0,70 no gráfico para a saca de café arábica em Minas Gerais durante 7 dias. No último dia 27 de agosto, os preços do café arábica estavam sendo negociados a R$ 417 em Minas Gerais. No dia 28 apresentou um aumento, sendo negociado a R$ 420, preço que se estendeu até o dia 29 de agosto. No dia 30, teve uma queda no preço da saca de 60 quilos do café arábica tipo 6, sendo negociada a R$ 417. No dia 31, sexta-feira, o preço da saca estava sendo negociado a R$ 418. E nesta segunda-feira, o preço do café arábica começa a semana sendo negociado, então, a R$ 414. Embora muitos aumentos e baixas, a variação fica positiva na semana em 0,72%. Seguimos falando de café, agora falamos da outra variedade, falamos do Conilon, referência do estado do Espírito Santo. Você vai ver aqui como é que vem o andamento dos valores praticados para o tipo 7. Então acompanhe conosco aqui os números que estão sendo apresentados. No dia 27 de agosto, R$ 319 o valor da saca de café. Você tem aqui também, no dia 28 de agosto, R$ 317 o saca de café Conilon do tipo 7 no estado do Espírito Santo. Valor que era mantido na quinta-feira 29, na quarta-feira dia 29, no dia 30, R$ 317. A saca recuava um pouco na sexta-feira, fechava o mês a R$ 316 e abre o mês de setembro a R$ 311 o valor da saca de 60 quilos. Aqui nós trazemos uma queda, na verdade, para esse valor do Conilon tipo 7 no estado do Espírito Santo, na ordem de 2,7%, recua o valor do café.
E ainda hoje o Agricultura BR fala um pouco a respeito do que pode acontecer com o mercado da soja. Hoje é feriado nos Estados Unidos, mas o que pode acontecer principalmente em relação à demanda do produto norte-americano. E você pode participar aqui no programa com a gente, enviando sua pergunta, sua foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp, que é o 67 99656 2266. Voltamos já. E o Agricultura BR fala agora a respeito da produção de celulose no Brasil. E eu falo a respeito do volume que foi trabalhado durante o mês de julho. Houve uma elevação de 15,7% na produção da celulose, mostrando uma forte alta em relação àquilo que vinha acontecendo nos períodos anteriores. Vamos ver na tela como é que está essa produção. Nós temos aqui a produção em volume de 1.860.000 toneladas, uma alta de 15,7%. Mas observe que tanto a exportação quanto o consumo interno ampliou. A exportação ficou 5,9% maior, chegando a 1.040.000 toneladas, enquanto o consumo interno no Brasil, durante o mês de julho, teve uma elevação de 30,7% para 830.000 toneladas, números muito positivos aqui, de acordo com o IBÁ, para a celulose produzida no Brasil, consumida e também exportada. E o Sistema Integração Lavoura Pecuária Floresta ajuda no manejo integrado de ervas daninhas em pastagens. E sobre este assunto, meu colega Fabiano Reis conversou com o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Dr. Alexandre Magno, durante o Congresso Brasileiro de Ciência das Plantas Daninhas. Confira. E o Canal do Boi destaca agora, durante o Congresso Brasileiro das Plantas Daninhas, que acontece no Rio de Janeiro, um assunto muito especial, a integração lavoura-pecuária-floresta em pequenas propriedades. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com o pesquisador, Dr. Alexandre Magno Briguente dos Santos. Doutor Alexandre, é um assunto bastante interessante porque quando a gente fala de integração lavoura-pecuária, muita gente pensa em propriedades médias, propriedades maiores, mas é algo que pode ser aplicado e aplicado inclusive em áreas de produção leiteira. Como é que isso funciona? Boa tarde. Boa tarde. Bom, é uma satisfação estar falando para vocês aqui sobre um sistema que veio para ficar. E esse sistema ele se adequa tanto para grandes áreas como para pequenos produtores também. E nós estamos aqui numa região próxima que é o estado do Rio de Janeiro, que é a região de Minas Gerais, que é uma bacia leiteira. E praticamente a produção de leite vem de pequena propriedade. E o sistema Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, ele se adequa muito bem a esses pequenos produtores. Então, áreas pequenas, aí de 30, 40, até 50 hectares, esses produtores têm implantado o sistema, né? Você tem colocado aí um componente florestal, que antes não havia, um componente arbóreo, normalmente é o eucalipto, espaçado aí entre 40 e 50 metros, e entre as faixas de árvores, esse produtor planta culturas produtoras de grão, principalmente o milho, fornecendo aí silagem para esse gado, e junto com o milho ele tem colocado a espécie forrageira, uma braquiária ou às vezes um pânico no meio, para então, colhendo esse milho, ficar com uma pastagem aí, principalmente na entre-safra, que é a época de escassez de forragem na região. Com um sistema implementado desse, principalmente para o gado leiteiro, você tem, além da proteção de solo, você tem outros subprodutos criados na propriedade, mas você também tem um aumento de produtividade leiteira dentro da fazenda? Sim, porque você passa a intensificar mais a propriedade. Você tem silagem, né, forragem de qualidade, você tem um acompanhamento aí técnico que vai te dar uma condição de adubação, de manejo dos animais nessa condição, e, além disso, você tem, às vezes, uma vulnerabilidade do mercado, às vezes uma situação que o grão não está muito favorável no mercado, mas o leite sim, ou às vezes algum desses não estando favorável, a madeira, né, está favorável no momento. Então, você diversificando a área, você fica menos vulnerável a essas instabilidades no mercado. E com isso você, além de ter todas essas vantagens, você tem proteção de solo, você tem aí toda uma cobertura para evitar erosão e degradação de pastagens nessas condições aí. Doutor, para encerrar, para o produtor de leite que tem uma propriedade com essas características, ou produtores diversos que querem fazer essa integração, qual que é o primeiro passo, qual que é a primeira orientação que ele tem que tomar?
Olha, primeiro passo é ele ter aquela disponibilidade, aquela vontade em fazer bem feito. E para fazer bem feito, ele tem que procurar informação, ele tem que procurar recomendações técnicas para isso. Então, o primeiro passo é procurar as empresas de assistência técnica na região deles. Na nossa, lá nós temos a Emater, que presta um grande trabalho nesse sentido, e procurar as empresas de pesquisa que vão fornecer o subsídio para que ele use na propriedade, né? As informações técnicas são produzidas pelas empresas de pesquisa, como a universidade, como a Embrapa, por exemplo, e a Emater, acompanhando esse agricultor, ele vai instalar um sistema desse e a partir daí caminhar pelas próprias pernas. Tá certo, doutor Alexandre, obrigado pela entrevista aqui no Canal do Boi. Muito obrigado, um abraço para vocês e bom trabalho. Tá certo? Um assunto muito interessante, integração lavoura-pecuária, principalmente implementado em propriedades com essa característica e falando um pouco mais específico para a pecuária leiteira do Brasil. A Expo Inter 2018 encerrou bem diferente de como começou. O clima mudou, choveu bastante, os últimos dias foram de muita chuva, o que acabou afastando talvez um pouco o público, mas que passou de 220 mil pessoas durante o período do evento. Vamos saber agora dos números parciais do balanço da Expo Inter com Annelise Nicolodi. Um dos espaços mais disputados foi o da agricultura familiar, que viu as vendas crescerem mais de 100% em relação a 2017. E isso só nos 4 primeiros dias. Também pudera. São tantas opções que fica até difícil escolher o que levar para casa. Quem também comemora o faturamento é o setor de máquinas e implementos agrícolas, considerado o mais importante dentro da Expo Inter, representando 90% de toda a comercialização da feira. Os números oficiais ainda não foram divulgados, mas uma coisa é certa, a 41ª Expo Inter já é um sucesso. Annelise Nicolodi, de Esteio, para o SBA. Tá aí a Annelise Nicolodi, foi um grande trabalho feito pela equipe do Canal do Boi do Estado do Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todos. Os números finais da Expo Inter você vai acompanhar durante a nossa programação. E no próximo bloco você vai ver que agora é obrigatório o cadastro no SICAM para vendas em balcão de milho. Voltamos já daqui a pouco com essas e outras informações. E os criadores que desejam comprar milho pela Conab, pelo sistema Venda em Balcão, agora precisam se registrar no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais. Quem ainda não for inscrito no sistema só poderá realizar a compra após efetuar o registro. E para efetivar a inscrição no sistema, é necessário entrar no site da SICAM na internet. E olha, durante a 31ª edição do Congresso Brasileiro da Ciência de Plantas Daninhas, eu conversei com muitos pesquisadores e eles trouxeram informações que são fundamentais para o produtor rural nas mais diversas partes do país. Eu conversei, por exemplo, com o Dr. Moacir Bernardino Dias Filho, ele que é pesquisador na Embrapa Amazônia Oriental e falou como que está sendo feito o trabalho de recuperação de áreas degradadas, principalmente pastagens, naquela região do país. Nós falamos agora a respeito de sistemas integrados e recuperação de pastagens na região da Amazônia. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com o Dr. Moacir Bernardino Dias Filho, ele que é pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental. Doutor, um prazer falar contigo aqui no Canal do Boi. E a Amazônia, a região norte do país, ela tem características muito especiais. Hoje, qual que é a situação de degradação de pastagens nessa região do país? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. A Amazônia realmente ela é uma região onde o problema da degradação de pastagem
ele é sério, né? Assim como em outras regiões do Brasil. Eu costumo calcular que em torno de 30 milhões de hectares de pastagem na região amazônica hoje estariam degradadas ou em degradação, né? Isso é uma notícia ruim, mas é uma notícia boa também porque mostra que existe potencial para você melhorar a pecuária na região pela simples recuperação dessas áreas. Hoje, qual que é o procedimento mais adequado ou mais indicado para a recuperação na Amazônia? Existe uma série de procedimentos que podem ser usados na região. O que está sendo, evidentemente, mais usado é a renovação em si da pastagem, né? Você passar limpo aquilo, fazer tudo de novo, né? Claro que um grande empecilho para isso muitas vezes é o custo, né? Porque o produtor tem que desembolsar geralmente uma quantidade grande de dinheiro para poder fazer a recuperação. E para isso existem formas alternativas de você baratear esse custo. Os sistemas integrados, por exemplo, onde você usa a integração com lavoura, ele vem justamente ajudar nesse sentido. E você tem uma renda a curto prazo através do plantio de lavoura e com isso, evidentemente, você depois recupera a pastagem com um custo mais atenuado, né? Sistema silvopastoril tem também sua hora ou vai ter seu momento na região, mas ainda não é o sistema mais indicado porque geralmente são áreas muito grandes, mas existe já produtores que estão usando também esse sistema. Então, de um modo geral, existem opções várias para que o produtor use. A tecnologia existe, ela tem que ser usada e tem um custo. A degradação das pastagens na região da Amazônia é um fator natural, aconteceu pelo uso de desgaste ou teve aplicação também que acabou ocorrendo não da melhor forma, doutor? A degradação ela é um resultado de manejo inadequado. Esse manejo inadequado ele pode vir desde a formação da pastagem, o produtor não usou semente de melhor qualidade, o momento do primeiro pastejo foi inadequado, a área foi mal formada, coisa desse tipo, né? Então, ou ele pode ser fruto de um manejo inadequado na hora da utilização do pastejo. Então, de um modo geral, existe o fator de manejo como um fator importante na degradação na Amazônia. Mas também existem problemas que não são diretamente ligados a manejo, como a morte da braquiária, que é um problema muito comum na região, que tem causado a degradação de áreas de pastagem de braquiária brisanta, principalmente, que é um problema biológico que nada tem a ver com o produtor. Ele só tem que recuperar essas áreas que foram degradadas. Cigarrinha é outro problema que não está diretamente ligado ao produtor e que vem também causando degradação de áreas de pastagem na região. Doutor, para encerrar nossa entrevista, eu vou te fazer uma pergunta, porque o senhor vive essa pecuária na região norte do país e na Amazônia principalmente. Qual que é o potencial, qual que é hoje a possibilidade que tem a pecuária nessa região do Brasil? Eu diria que a pecuária na Amazônia vai ser o futuro da pecuária brasileira, né? A pecuária cada vez mais está sendo levada para regiões onde o preço da terra é menor, né? E levando em consideração que a agricultura em regiões tradicionais do país está tendo um maior desenvolvimento, sobra a Amazônia como uma opção para a pecuária se desenvolver. E é o que está ocorrendo. Embora a agricultura também esteja entrando na Amazônia, mas a pecuária na região amazônica vai ser, eu acho que, a última fronteira brasileira para o desenvolvimento da pecuária. Então o potencial é grande, mas é só para quem tiver tecnologia e fizer a coisa certa. Tá certo, doutor Marcílio, obrigado pela sua participação aqui no Canal do Boi. Eu que agradeço, um abraço a todos. Obrigado, conversei com Moacir Bernardino Dias Filho, pesquisador, doutor da Embrapa Amazônia Oriental. E o Agricultura BR vai para o último intervalo comercial. Bom, e daqui a pouco trazemos as últimas informações desta edição do Agricultura BR, falando um pouco mais a respeito de soja. Voltamos já. E
E durante o Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, nós conversamos com um dos principais pesquisadores do país em relação ao combate a esse tipo de invasora, o Dr. Pedro Cristofoletti, ele que é pesquisador da USP, e falou conosco a respeito de uma gestão correta, uma administração dos químicos para não fazer com que algumas plantas criem resistência e também da importância do trabalho entre a iniciativa privada e a iniciativa pública na pesquisa do país. Doutor Pedro, nós temos acompanhado já há algum tempo o produtor rural investindo, trabalhado no campo. Alguns desafios têm aparecido, principalmente com plantas daninhas que têm tido uma evolução, seja pelo próprio fator orgânico da planta ou também pela administração equivocada, às vezes, de alguns químicos no campo. O que pode se fazer hoje para lidar com essa situação? Bem, as plantas daninhas são seres em evolução. Então, toda a prática agrícola equivocada e principalmente a prática agrícola fundamentada em uma forma única de manejo faz com que as plantas daninhas evoluam no sentido de se tornarem resistentes a essa prática agrícola. E eu não estou dizendo apenas dos herbicidas, a qualquer prática agrícola que ela não seja integrada a várias formas de manejo, a várias maneiras de estabelecer um controle de plantas daninhas, faz com que a resistência ocorra. E hoje, na agricultura, o fato dos sistemas de produção estarem fundamentados principalmente nos herbicidas e em alguns sistemas que focalizam apenas um herbicida como forma de manejo, fez com que as plantas daninhas desenvolvessem resistência e fossem selecionadas, como é o caso da buva e do amargoso resistente ao glifosato. Nesse caso, por exemplo, o glifosato, ele veio perdendo a eficácia, principalmente no resultado final de controle dessas pragas. Hoje nós temos as duas, né, então, essas duas pragas que o senhor citou, né, essas duas invasoras que o senhor citou, e elas têm um tipo de folha diferente, o que faz com que a administração também dos produtos também seja distinta. Como que a pesquisa está tratando essa situação? Muito bem, a pesquisa tem estudado tanto o amargoso quanto a buva, o capim-pé de galinha agora, o capim clores, o lolium, no ponto de vista de como essas plantas daninhas desenvolveram, ou qual é o processo bioquímico ou o processo fisiológico que essas plantas se tornaram resistentes. E há vários trabalhos na literatura que mostram que dentre os principais processos destaca-se que esses biotipos ou essas populações resistentes, elas têm dificuldade em absorver o produto, em translocar o produto e muitas vezes são plantas que apresentam uma superexpressão gênica. E isso é uma coisa natural, porque essas plantas, elas são muito frequentes, elas produzem milhões e milhões de sementes. Então essa variabilidade genética é que faz com que essas populações apareçam. Agora, o produtor contribui para isso, o que eu quero dizer, o produtor não, o aplicador de herbicida que aplica o mesmo produto ano após ano, ele faz com que plantas que são de baixa frequência se tornem mais frequentes na área e aí o herbicida passa a não funcionar mais, exigindo que as práticas de manejo sejam mudadas. Para que ele possa evitar que isso aconteça, ele precisa preventivamente, antes mesmo que essas populações sejam selecionadas, diversificar, integrar o manejo. Integrar não só utilizando diferentes herbicidas, diferentes mecanismos de ação, mas também integrar com práticas culturais, como rotação de cultura, culturas de cobertura, né? Práticas de manejo na cultura como espaçamentos mais adensados, variedades mais competitivas. Então aquele produtor que integra todas essas práticas que nós chamamos de boas práticas agrícolas tem uma probabilidade
tremendamente menor de ter essas plantas resistentes em sua propriedade. Doutor, para encerrar, esse é um evento que reúne iniciativa privada, também iniciativa pública. Nós temos instituições de pesquisa aqui como a USP, como a Embrapa, Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Rio, Fluminense, a Corteva, tem a Bayer, tem a Monsanto. Como é que essa pesquisa que está acontecendo hoje, de maneira até complementar entre as instituições, como é que ela está chegando ao produtor e em que tempo que ela está chegando ao produtor rural? A Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas é uma sociedade que já tem mais de 40 anos e ela foi criada e fundamentada em tecnologias que integram a indústria, o produtor e o pesquisador. Todos nós da academia estamos devidamente engajados em buscar tecnologias ao produtor que venha solucionar os seus problemas de plantas daninhas, que é um fator redutor de produtividade muito importante. E para isso, nós, pesquisadores sozinhos, não conseguimos integrar e pesquisar de forma adequada. Por isso que nós precisamos integrar a indústria, nós precisamos integrar a universidade, os institutos de pesquisa, Embrapa, etc., e o produtor, juntamente com os seus consultores. Porque a ciência das plantas daninhas, que estuda essas plantas e o seu manejo, ela é uma ciência aplicada, é uma ciência prática, que ela não se fundamenta muito nos princípios básicos da biologia, mas ela se fundamenta na pragmática de resolver os problemas de manejo. Por isso que a pesquisa associada à extensão rural, associada às inovações e tecnologias dessa empresa, é que de forma integrada procuram soluções para o agricultor. E o dólar comercial no Brasil continua tendo elevação nesta manhã de segunda-feira. O motivo dos aumentos é a corrida eleitoral do Brasil. Mas o Banco Central, daqui a uns 30 minutos, deve fazer um swap cambial para tentar conter estes aumentos. Vamos ver como o dólar está sendo negociado no Brasil. A venda do dólar está a R$ 4,13 mais 6, uma alta aí de então 1,5% para a moeda norte-americana. E o Agricultura BR vai se encerrando por aqui. Nós voltamos mais tarde às 5h20 da tarde trazendo mais informações sobre o agronegócio nacional. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais!